Olá, alunos! Bem-vindos à última videoaula da semana 4. Bom, nesta videoaula eu comentarei sobre desembaraço aduaneiro, destacando o processo de liberação de mercadorias importadas ou exportadas através das fronteiras de um país. O desembaraço aduaneiro é uma parte fundamental do comércio internacional, pois permite que as empresas movimentem mercadorias pelo mundo de forma eficiente e econômica. Durante a videoaula, vamos abordar as principais etapas do processo de desembaraço aduaneiro, destacando os controles administrativos, cambiais e aduaneiros, os conceitos de zonas primárias e zonas secundárias, além dos canais de parametrização utilizados para a liberação das mercadorias pelos órgãos fiscalizadores. Durante o processo de desembaraço aduaneiro, as mercadorias são submetidas a uma série de procedimentos de controle, verificação e fiscalização pelas autoridades aduaneiras de cada país. Isso inclui a classificação fiscal das mercadorias, a determinação da base de cálculo dos impostos, a verificação da conformidade com as regulamentações e leis aduaneiras, entre outras questões. Por isso é importante que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e os riscos envolvidos nas atividades de desembaraço aduaneiro. Ao final da aula, espero que vocês tenham adquirido uma compreensão mais clara sobre o processo de desembaraço aduaneiro e como ele pode afetar o sucesso das operações comerciais entre países. Dito isso, pode soltar a vinheta e vamos para a última videoaula da semana 4. Os controles aduaneiros são procedimentos estabelecidos pelas autoridades aduaneiras de cada país para fiscalizar e controlar a entrada e a saída de mercadorias e pessoas através de suas fronteiras. Existem 3 tipos principais de controles aduaneiros: o controle administrativo, o controle cambial e o controle aduaneiro. O controle administrativo envolve a apresentação de documentos e informações necessárias para o desembaraço aduaneiro da mercadoria, tais como a fatura comercial, o conhecimento de transporte, a declaração de importação ou exportação, dentre outros documentos. Inclui ainda a verificação da conformidade com as regulamentações e leis aduaneiras aplicáveis, como a classificação fiscal das mercadorias, as licenças e autorizações necessárias e a declaração de valores para fins de cálculo de impostos e tarifas aduaneiras. Já o controle cambial refere-se à fiscalização das operações de câmbio envolvidas nas transações comerciais internacionais, como a conversão de moedas estrangeiras em moeda nacional e vice-versa. Isso também é importante para garantir a transparência e a legalidade das operações cambiais, bem como para evitar evasão de divisas e fraudes. E, por fim, o controle aduaneiro, que abrange a inspeção física das mercadorias e a verificação da sua conformidade com as regulamentações e leis aduaneiras aplicáveis. Isso pode incluir a verificação da qualidade, da quantidade, da origem e do destino da mercadoria, bem como a detecção de fraudes, contrabando, falsificação de documentos, entre outras questões. E por isso é importante que os controles aduaneiros sejam estabelecidos com o objetivo de garantir a segurança e a integridade das operações comerciais entre países, bem como proteger a saúde pública, proteger o meio ambiente e proteger a economia dos países envolvidos. Podemos dizer que o despacho aduaneiro é o procedimento fiscal mediante o qual se processa o desembaraço aduaneiro das mercadorias, sejam elas exportadas ou importadas. Então, no despacho aduaneiro, as mercadorias são submetidas aos controles aduaneiros e liberadas pelas autoridades competentes para entrada ou saída do país. Representa, assim, um conjunto de atos ou um conjunto de formalidades que tem como objetivo verificar a regularidade fiscal das compras e vendas ao exterior, liberando-a conforme o regime especificado. Então, o objetivo do despacho aduaneiro é garantir que as mercadorias que entram ou que saem do país estejam em conformidade com as leis e com as regulamentações aduaneiras, bem como as normas sanitárias, de segurança e normas ambientais. É, portanto, o procedimento de verificação da exatidão dos dados declarados, seja pelo importador ou exportador, verificação dos documentos e verificação da legislação aplicável.
Para entender melhor os procedimentos de desembaraço aduaneiro, é importante entender o conceito de território aduaneiro, pois são nesses territórios que ocorrem os procedimentos de liberação das mercadorias. O território aduaneiro é uma área geográfica definida pela legislação, onde são aplicadas as normas e os procedimentos de controle e fiscalização de mercadorias que entram ou que saem de um país. Assim, compreende todo o território nacional, incluindo os portos, aeroportos, postos de fronteiras, recintos alfandegados, dentre outros locais determinados pelas autoridades aduaneiras. No território aduaneiro, as autoridades têm a responsabilidade de garantir a segurança do país, controlando a entrada e a saída de mercadorias, veículos e pessoas. A zona primária compreende as faixas internas de portos e aeroportos, recintos alfandegários e locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como outras áreas nas quais se efetuem operações de carga e descarga de mercadoria ou embarque de passageiros procedentes do exterior ou a eles destinados. Então, são exemplos clássicos de zonas primárias, os portos e aeroportos. É na zona primária que ocorre a maioria dos procedimentos de despacho aduaneiro e a cobrança de impostos e outras taxas de importação e exportação. Já a zona secundária compreende a parte restante do território nacional. Nela estão incluídas as águas territoriais e o espaço correspondente. Como exemplo de zona secundária a título de despacho aduaneiro, temos o EAD, ou Estação Aduaneira do Interior, também conhecido como Porto Seco. São áreas dentro do território aduaneiro que não estão diretamente ligadas às operações de entrada e saída de mercadorias, mas que ainda assim estão sujeitas a controle e fiscalização por parte das autoridades responsáveis. É importante que as empresas que realizam comércio internacional estejam cientes das diferenças entre zonas primárias e secundárias para que possam escolher a melhor estratégia logística para os seus negócios. Apresentadas as diferenças entre zona primária e zona secundária, é importante que vocês conheçam sobre canais de parametrização. A parametrização das mercadorias é um procedimento realizado pelas autoridades com base em critérios previamente definidos. Esse procedimento é uma das etapas mais importantes do despacho aduaneiro, pois é a partir da parametrização que são definidos o nível de inspeção e o nível de verificação documental de cada mercadoria. A parametrização se dá por meio da conferência aduaneira, que servem para verificar a exatidão dos dados declarados em relação à mercadoria que está sendo desembaraçada, podendo variar desde o desembaraço automático da mercadoria até a verificação minuciosa da carga. A parametrização é realizada pelo sistema informatizado da Receita Federal ou órgão aduaneiro correspondente, que realiza a análise dos dados e a análise das informações por meio da declaração de importação ou declaração de exportação, como a natureza da mercadoria, o país de origem, o país de destino, a modalidade de transporte e a sua classificação fiscal. Com base nesses dados, o sistema realiza uma classificação das mercadorias em canais de conferência aduaneira. Tais canais ou tais parâmetros variam nos casos de importação e exportação, sendo essencial para a rápida liberação das cargas importadas e ou exportadas e a correta declaração de importação ou exportação, assim como a regularidade fiscal dos envolvidos nas operações. Esses canais ou parâmetros são classificados por cores, podendo ser canal verde, amarelo, vermelho e cinza nas operações de importação e canais verde, amarelo e vermelho nas operações de exportação. Então, vamos conhecer um pouquinho as características de cada um desses canais de parametrização. A seleção da parametrização é efetuada por intermédio do portal único Siscomex, com base em uma análise fiscal que levará em consideração, dentre outros fatores, os seguintes elementos, conforme prevê o artigo 21 da Instrução Normativa 680 de 2006. Então, são fatores que vão influenciar nos canais de parametrização: a regularidade fiscal do importador, a habitualidade do importador, a natureza, o volume ou valor da importação, o valor dos impostos incidentes ou que incidiram na importação, a origem, a procedência e a destinação da mercadoria, o tratamento tributário declarado, as características da mercadoria, a capacidade organizacional, operacional e financeira e, por fim, as ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador. Com base nesses dados, o Siscomex realiza uma classificação das mercadorias em canais de conferência aduaneira.
que podem ser o canal verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria sem a necessidade de verificação documental ou verificação física mais detalhada. Representa assim o canal de liberação de mercadorias mais simples e mais comum, já que a maioria das mercadorias se enquadram no canal verde. Então, quando uma mercadoria é selecionada para o canal verde, significa que ela foi considerada de baixo risco pelas autoridades aduaneiras, com base em critérios como histórico da importação, origem de natureza da mercadoria, dentre outros fatores. Nesse caso, a mercadoria é liberada sem a necessidade de uma conferência mais rigorosa, o que agiliza o processo de despacho aduaneiro e reduz o tempo e o custo da importação. Já o canal amarelo é o canal pelo qual será realizado o exame documental, e não sendo constatada nenhuma irregularidade, é efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação física da mercadoria. Nesse caso, a mercadoria é submetida a uma conferência documental mais detalhada, a fim de verificar a conformidade da importação com as leis e com as regulamentações aduaneiras. Quando a mercadoria é selecionada pelo canal vermelho, significa que ela foi considerada de alto risco pelas autoridades aduaneiras do país, com base em critérios como histórico da importação, origem e natureza da mercadoria, valor da importação, dentre outros fatores. Nesse caso, a mercadoria é submetida a uma conferência física bem mais detalhada, a fim de verificar sua conformidade com as leis e com as regulamentações do país, além de avaliar possíveis riscos à segurança, saúde pública e ao meio ambiente. Caso sejam identificadas irregularidades ou pendências, a mercadoria pode ser retida, devolvida ou destruída, conforme determinado pelas leis e regulamentações aduaneiras do país. Por fim, temos o canal cinza, que é o canal pelo qual é realizado o exame de valor aduaneiro, mais o exame documental, mais a verificação física e mais a apuração dos elementos indiciários de fraude. Quando a mercadoria é selecionada para o canal cinza, significa que ela apresenta indícios de irregularidades. Durante a conferência no canal cinza, as autoridades aduaneiras podem solicitar documentos ou informações complementares ao importador, realizar verificações em documentos e dados eletrônicos ou mesmo realizar uma inspeção física da mercadoria. Caso não haja irregularidades ou não haja pendências, a mercadoria é liberada para retirada ou transporte. Caso contrário, a mercadoria pode ser direcionada para o canal vermelho, onde será submetida a uma conferência física um pouco mais detalhada. Assim, é importante que as empresas que realizam o comércio internacional estejam cientes de cada um desses canais de parametrização para que possam evitar problemas, evitar atrasos e garantir maior eficiência na liberação das mercadorias. Bom, pessoal, finalizamos assim as videoaulas da semana 4 de Logística Internacional e Comércio Exterior, destacando a etapa de desembaraço aduaneiro. É fundamental que o profissional da logística internacional conheça os aspectos relacionados aos procedimentos de desembaraço aduaneiro, uma vez que representa uma das etapas mais importantes do processo de importação e exportação. O desembaraço aduaneiro envolve diversos tipos de controle, desde os controles administrativos e cambiais até os controles aduaneiros, e pode ser realizado em zonas primárias e zonas secundárias que possuem diferentes funções e responsabilidades. Além disso, o processo de desembaraço aduaneiro é realizado por meio de canais de parametrização, que são direcionados para diferentes canais de acordo com o grau de risco e complexidade da liberação de mercadorias. O conhecimento desses aspectos se torna fundamental para garantir a conformidade com as leis e com as regulamentações de cada país, bem como para evitar atrasos, custos extras e possíveis penalidades. Além disso, é fundamental estar ciente das implicações financeiras e operacionais de cada canal de parametrização, para poder tomar decisões estratégicas e minimizar os impactos sobre a cadeia de suprimentos. Bom, espero que tenham compreendido os conceitos apresentados e nos encontramos novamente na próxima e última semana da disciplina, em que destacarei alguns dos principais regimes aduaneiros e comentarei sobre os termos internacionais de comércio, ou chamados Incoterms, assuntos muito relevantes para quem pretende atuar com comércio internacional. Então, bons estudos a todos e até a próxima semana.